Estamos de volta, senhoras e senhores. Ótima manhã para você que está assistindo o SBT Interior, para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Música da Mãe de Ná, por favor. Estou saindo aqui do meu lugar. O Guarani ganhou do Racing. Guarani ganhou do Racing. Se ganhou do maior. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Se ganhou do maior da América, que é o Coringão. Ah, para. Entendeu? Pelo amor de Deus. Claro, ganhou do maior da América, Bom, é evidente que vai ser o campeão. Libertadores está pegando América? fogo. O Libertadores está pegando fogo. O Inter recupera aqui? O Inter recupera aqui? Recupera. Cruzeiro mantém a classificação na semifinal? Mantém. Também. Eu acho que o Tigres é finalista da Libertadores. Vai ter um mexicano. Tigres está vindo forte, Tá forte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? A rodada do Brasileirão começa hoje. Vamos aos jogos. Hoje tem São Paulo e Joinville. Hoje tem Vasco e Inter, Grêmio e Figueirense. Domingo nós temos os jogos, tem o jogo da macarronada, 11 horas da Marcão, Palmeiras e Goiás. Não sabe se faz o almoço ou se assiste o jogo? A CBF não, tá melando a macarronada dos parmeirenses, porque 11 horas da manhã, meu filho. É bom, pro Palmeiras tá bom, 11 horas da manhã é aquilo lá, né? O que tem pro almoço, agora não é o que tem pra janta, Exato, é o que tem pro almoço. Traga o café da manhã dos caras, atrapalha o almoço, vira uma bagunça. A fisiologia do atleta muda muito. Atrapalha tudo isso daí, né? Desde o café da manhã, porque os jogadores têm que estar no estádio 9h30. mais ou menos 9h30, por aí. Mas isso obriga também o jogador também não ficar jogando baralho na concentração. Não é baralho na concentração, Ele tem que dormir cedinho, não pode assistir o último capítulo. O horário do treino, normalmente os clubes treinam no horário do jogo. Aí vem a gloriosa CBF e manda jogar 11 horas da manhã. A sorte que em São Paulo não tem essa lua que tem aqui. Essa é a vantagem. Ou marca lá em Cuiabá, né? Por exemplo, Cuiabá, 11 horas, 48 graus na sombra. Dá pra fritar ovo no gramado. 4 horas da tarde tem Corinthians e Fluminense, né? O Avaí e Flamengo, os dois Atléticos se enfrentam nessa rodada, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e a Chapecoense recebe o Santos. 6h30 tem 2 jogos, Cruzeiro e Ponte. Cruzeiro vai sem 15 titulares. 11, os 15 do banco, vai ser 15 titulares em Ponte Preta, e o Sport recebe o Coritiba. Sport que contratou o Brocador, contratou o Noé, e agora o menino que estava no Palmeiras, né, que não estava sentindo, o Maicon Leite, está lá também. Maicon Leite. Bom, velocista, né? Velocista. Exatamente. Ele vai correr no próximo Pan-Americanos, ele vai... E depois de tudo, os Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro ainda, hein, Fabrício? Líder. É verdade. Brincadeira. Você quer fazer uma pergunta pro Careca antes da gente soltar a matéria? Então, ele tinha citado sobre essa questão da molecada ir para São Paulo, né, fazer os testes, não passar. Essa molecada quando sai daqui, nova, com a esperança de se tornar o jogador, né? Quando ele vai fazer esses testes, ele é reprovado. Às vezes isso não abala psicologicamente um talento promissor, sendo que um jogador que foi reprovado em 13 peneiras, como o Cafu, por exemplo? Com certeza. Na verdade, a gente tem que preparar esse atleta, né, para o não. Porque ele cria uma expectativa muito grande. Não só para ele, para a família, né? Também. Sim, e o pessoal joga uma responsabilidade muito grande no menino. Por isso que eu falo, às vezes ele na cidade de Araçatuba, ou na região, ele é o destaque. Só que quando ele se depara com uma avaliação onde um clube como São Paulo recebe lá 200 atletas por dia para fazer avaliações, né, o nível de exigência desse atleta sobe muito. Ele se depara com uma dificuldade lá, ele percebe que lá ele é mais um no grupo, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de falar para os meninos, olha, você pode não ser aprovado lá. Então muitas vezes a gente tem que retornar esse menino, trazê-lo para a cidade, psicologicamente trabalhar a cabeça dele e fazer o quê? Prepará-lo melhor, né? Fazendo com que ele tenha a confiança e possa futuramente ser avaliado aqui na cidade, que é o mais importante. E é engraçado, mas porque também tem que se preparar para o sim. Porque, né, Mário? A gente vai saber por que preparar para o sim. E se preparar gradativamente, né? Exatamente. E ele está falando isso porque tem essa segunda parte da nossa matéria, que nem sempre o futebol é motivo de glórias para alguns atletas. A gente vai conhecer a história do Marcel Vasquez, que foi até o Corinthians, mas devido às dificuldades financeiras e outras coisas, o jogador enfrenta para chegar ao nível profissional, como o Careca falou. Dá uma olhada na segunda parte do nosso VT aí. Campo vazio, sem goleiro, sem jogadores e arquibancada sem torcedores. Foi assim que virou a vida de um jogador que começou aqui no campo do América, mas devido às dificuldades que o futebol impõe, o sonho terminou precocemente.
Os números mostram a triste realidade de quem pretende seguir em frente com o propósito de ser um jogador de futebol. De acordo com a CBF, dos 30.784 jogadores registrados no país, atualmente 82% recebem até 2 salários mínimos. Nesse grupo estão inclusos os atletas que jogam sem nenhuma remuneração. No outro grupo, apenas 2% de sortudos embolsam acima de R$12 mil. Esses números são provas de como é difícil um jogador que começa na base sobreviver e chegar a um grande clube. Como que você começou a jogar bola? Olha, eu comecei a jogar bola aqui no Campo do América, na verdade, né? Depois de ter a vontade de ver na televisão, de jogar na rua, enfim, eu comecei na escolinha aqui do América, o antigo Leão do Norte, né, que o pessoal falava o nome. Com quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos, acredito, que uns 9 anos, 10 anos de idade. E depois daqui você voou. Sim. Foi parar no CT do Corinthians, não é? Sim. Tive uma passagem rápida pelo Corinthians, foram 3, 4 meses, né, que depois, enfim, acabou não sendo aquilo que eu imaginava. Por quê? Na verdade, a gente vai e acha que tudo vai ser muito fácil, né? Que você vai para São Paulo, enfim, e acha que as coisas vão ser fáceis e não é. Né? Você chega lá e encontra muitas dificuldades, no sentido de estar longe da família, no sentido psicológico, enfim. O futebol brasileiro precisa de reformulação, precisa que os nossos dirigentes olhem com mais carinho para o futebol de base. Você também tem essa mesma consciência de que falta reformulação no futebol brasileiro? Com certeza, né? A gente vê que falta até mesmo pelo resultado da Copa do Mundo, né? 7-1. Então eu acho que o esporte precisa acordar. Né? Isso aí talvez tenha sido um choque necessário, esse 7-1 que a seleção brasileira tomou para o futebol brasileiro acordar e olhar com mais carinho para as categorias de base, sim, porque é nas categorias de base que realmente está o resultado, sempre foi o resultado do Brasil, em revelar talentos, enfim. É isso, e as pessoas têm essa ilusão, né, que eu vou para um grande clube e você está falando do nível, né, parece que não, mas o nível de exigência é muito grande lá, né, Careca? Com certeza, hoje os clubes eles têm um perfil do atleta hoje, né, que eles, como eles têm a opção de buscar o atleta que eles bem entenderem, um Grêmio Internacional, eles têm um perfil de atleta que se enquadra de acordo com o futebol gaúcho, que é um jogador um pouco mais de força, um jogador mais alto, né? Mais pernadura, a pegada é mais forte lá no sul. Já dá carrinho mais fácil. Exato. A pegada é mais forte lá no sul? A pegada é forte. Tem certeza? No futebol, com certeza. Aí o jogador do São Paulo, por exemplo, é um jogador mais técnico, a gente sabe disso, né? O Corinthians também, o jogador tem que ter um pouco mais de pegada, um jogador de mais raça, né? No Rio de Janeiro o futebol é mais técnico. Então até nesse momento onde você vai levar um atleta, você tem que ter a ciência de onde você vai estar levando aquele atleta. De repente você pega um jogador mais técnico, leva para o sul e não dá certo. De repente você pega um jogador que tem uma força física muito boa, né? Você leva para o Rio de Janeiro e ele não se enquadra lá. Então essa é a nossa função como gestores e observadores de escolinhas, tudo, preparar o atleta para que ele tenha essa... Isso é legal. Não, exatamente, tem que adequar o jogador à situação que você vai levá-lo lá. Não adianta ele ser, como o Careca disse agora há pouquinho, muito bom aqui, ele ser o artilheiro do campeonato da escola. É muito pouco, né? Todo mundo fala assim, não, esse menino é bom, ele tem futuro, isso, aquilo, como já passou pela minha mão, passaram vários pela minha mão, entendeu? É muito pouco. Eu mesmo levei para o Milan aqueles 4 meninos em outubro de 2012, alguma coisa assim, 13, né? Ficou o Gui que está lá, está na seleção italiana agora, porém foi pro futebol de salão, se naturalizou italiano. Mas teve que passar por essas adaptações. Aqui nós preparávamos eles, como o Careca está dizendo agora, o Careca esteve lá no nosso CT também observando, com características do futebol europeu. Porque não adianta toda aquela ginga, o moleque penteou a bola aqui, pedalou 2 vezes, pronto. É um craque. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar mais sobre a categoria de base, que o programa está muito bom hoje. Sai daí não.